Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, tudo bem com você? Nós estamos lendo, estudando e meditando no livro de Atos dos Apóstolos, mas eu quero retornar ao Evangelho de Jesus segundo Lucas, porque o Evangelho de Jesus segundo Lucas tem uma ligação umbilical com o livro de Atos. O autor dos dois é o mesmo. O próprio Lucas vai dizer que ele escreveu o seu primeiro livro como relato das coisas que Jesus ensinou e começou a fazer com seus discípulos para Teófilos. Então, o livro de Atos é uma continuação do Evangelho de Lucas. E eu quero voltar especialmente num texto que vai esclarecer alguns mistérios do livro de Atos, da forma como o Espírito Santo começa a se relacionar com os discípulos de Jesus, especialmente Pedro e Paulo. Eu quero ler no capítulo 24, o versículo de número 31. A palavra do Senhor diz assim: Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. As crises de fé acabam quando Jesus se torna absolutamente evidente para nós. Quando os olhos são abertos, a relação com Jesus já não pode mais ser abalada por crises, sofrimento, dores e falsas expectativas. Os dois discípulos de Emaús ficaram de frente com o Cristo ressurreto, que agora já não era o Messias idealizado, mas o Messias iluminado por Moisés, pelos profetas na Bíblia Sagrada. Não mais o Messias imaginado, mas o Messias revelado. Mas, paradoxalmente, no exato instante em que receberam a revelação, o Cristo desapareceu da vista deles. E aqui fica uma grande indagação: para onde Cristo foi? E essa experiência dos discípulos de Emaús me faz lembrar algo que aconteceu em um grupo de pescadores enquanto estudava a Bíblia com missionários numa dessas ilhas da América Central. Eles estudavam exatamente esse texto e quando chegaram a essa altura, quando se diz que Jesus desapareceu logo após ser reconhecido pelos discípulos, um daqueles pescadores perguntou: e para onde Jesus foi? Imediatamente outro pescador semi-analfabeto respondeu: entrou neles, ora. Isso é o que podemos chamar de revelação. Ninguém consegue dar uma resposta como essa sem um insight espiritual, sem que a voz de Deus lhe fosse pronunciada, sem que do céu lhe fosse revelado. Nem mesmo os mais capacitados teólogos ou os manuais de teologia, as interpretações exegéticas e os exercícios hermenêuticos poderiam concluir uma resposta tão verdadeira, completa e irretocável como essa. Uma vez que eles têm o discernimento de quem é Jesus, ele passa a viver nele. Ele passa a viver em nós, ele passa a viver em mim, ele passa a viver em você. Para onde vai Jesus quando o reconhecemos como o Messias, Filho de Deus vivo? Vai viver naqueles que o reconhecem. Esse é o milagre da conversão. Jesus é convertido e transportado para dentro de nós através do Espírito Santo da sua palavra.
Esse é o momento máximo da experiência de fé. Já não esperamos que Jesus esteja à nossa volta manifestando o seu poder, mas cremos que ele vive em nós. A nossa expectativa deixa de ser que Deus multiplique milagres à nossa volta. Nossa grande ambição passa a ser encarnar a vida do Cristo ressurreto. Cristo vive em nós. Quando isso acontece, as dúvidas ficam relegadas a um segundo plano. O medo vai embora, a confusão se dissipa. Os discípulos que experimentaram o Cristo ressurreto se levantam com ousadia e fazem meia volta, esquecem de Emaús e seguem para Jerusalém, a fim de testemunhar do poder da ressurreição. Agora eles não têm mais medo, já não temem ser perseguidos, já não temem nem mesmo a hostilidade de Roma e muito menos a morte, porque Cristo vive neles. A minha oração é que a minha experiência de fé na caminhada com Jesus seja tão intensa e tão profunda que eu possa dizer como o apóstolo Paulo: fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Assim eu oro e convido você a fazer a mesma oração para que o Cristo passe a ser hospedeiro na sua vida e mova o seu caminho e te leve com coragem, galardia e audácia a cumprir a missão de propagar o Cristo ressurreto. Cristo dentro de nós. Esse é o grande mistério quando conseguimos discernir a presença do Rei do Universo.